E é isso aí, gente boa. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Pod Letras, Will Santos. É isso aí, nós e a nossa plateia, como sempre, né? Olha só, então já vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no canal aqui no YouTube, é muito importante isso, a gente sempre no começo de todo episódio lembra para vocês, porque sem isso o YouTube não mostra para mais pessoas o conteúdo, ele precisa do engajamento. Então vai deixando comentários. Hoje é um episódio gravado, não tem a possibilidade de você fazer perguntas ao vivo aqui para o convidado, mas se você quiser deixar nos comentários, pode fazer que a gente repassa para ele, certo? Mas isso não impede de você fazer as outras interações, como ativar as notificações e compartilhar com todo mundo. Se você quiser saber mais sobre nós, a bio e outros links importantes, você pode ir no site podletras.com.br, pode ir direto lá no Spotify e começar a seguir a gente, dá uma boa também avaliação lá, umas 5 estrelinhas aqui também, faça isso, certo? Porque ajuda também a o conteúdo ser mostrado para mais pessoas, é isso que a gente quer sempre. Na tela tem um QR Code para você fazer um Pix de qualquer valor. Se você está apenas ouvindo, você pode fazer o Pix pela chave que é o e-mail apoiopodletras@gmail.com e pode seguir a gente nas redes sociais @podletras em todas elas. Certo, César? Maravilha. Lembrando para vocês que continua à venda lá no site do Mercado Livre a coletânea do Pod Letras, a de 2023 e a de 2024. Na hora que esse episódio estiver passando, também já estará lá. Né, o lançamento já terá ocorrido 2 dias antes, né, Will? No dia 28. Enfim, o link está na descrição desse vídeo. Só você clicar, você vai direto lá para a lojinha. Na lojinha você vai encontrar tanto a coletânea de 2023 quanto a de 2024, assim como outros livros nossos que estão lá. Então clica aí no link e você vai direto para lá. Se você tiver numa plataforma de áudio, é bem simples. Entra no site do Mercado Livre, escreve Pod Letras no campo de busca e você vai encontrar bem facilmente as duas coletâneas e outras obras nossas que estão lá. É no mesmo link. Clicou, vai abrir a lojinha, você acha tudo lá bem facinho. Certo, Will? Certo. Hoje o nosso convidado é o escritor Lucas Verzola. Tudo bem com você, Lucas? Beleza, maravilha. É isso aí. Então já vamos de cara. Às vezes os autores não gostam muito de falar do livro que estão lançando, mas a gente obriga eles a fazer isso. Então, Lucas, fala do seu livro. Se está ainda, acabou já a pré-venda, já aproveita, já fala do lançamento e também fala por que demorou tanto. Se você mesmo fala lá no Instagram, quando você fez o post da pré-venda, que após 5 anos sem lançar algo novo, você lançou o seu Infelizes à Sua Maneira. Fala dele e já passa o serviço também. Maravilha. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Agradeço ao César, ao Will pelo convite de participar do Pod Letras. E vamos lá falar um pouquinho do livro. Acontece, diferentemente de outros lançamentos, esse é o meu 4º livro, que é uma coisa inédita comigo. Eu gosto do livro que eu estou lançando quando eu vejo impresso, sabe? Eu acho que nas outras vezes que eu lancei livro, já tinha muitas questões em relação aos livros. Eu vou mostrar para vocês aqui. É um livro diferente, é um livro no horizontal, é um livro que não tem lombada, ele tem só um airô. É um livro que parece um álbum de família, um livro que você abre, você pode abrir assim, deixar assim. Você vai ter sempre um texto e uma foto, um conto, que é quase um instantâneo, que é uma tentativa dele ser mais foto do que as próprias fotos que estão ali. É o resultado de uma pesquisa que eu faço há muito tempo, que é a pesquisa sobre família. A pesquisa sobre conto se relaciona com isso, porque um dos referenciais teóricos é o Cortázar, que ele tem uma metáfora do conto parecer com o instantâneo, enquanto narrativas mais longas já são parecidas com um filme ou com uma sequência de fotos. Então, é um livro que ele foi pensado por muito tempo, tem textos que foram escritos há muitos anos, antes da publicação do meu último livro, A Última Cabra, que eu lancei em 2019, e tudo isso se amarra. Tanto o tempo que decorreu para esse livro estar pronto, como a própria questão de eu gostar
desse livro, diferentemente dos outros quando eu lancei. O tempo do artista é muito diferente do tempo do mercado editorial, vocês sabem, vocês que são do mercado editorial e estão nos acompanhando sabem também, que há muita coisa que... Existe muito texto de gaveta, existe muito projeto que, por conta de tempo e por conta de oportunidade, a gente acaba não lançando. E esse é um livro que primeiro surgiu como uma newsletter que eu tive, que circulou, não lembro exatamente a data, mas certamente até 2018. 2018 era um ano que isso acontecia, e os livros foram reescritos, mas a ideia era apresentar textos por e-mail que você não precisasse clicar em nada, que você conseguisse ler na tela do e-mail. Então a gente volta para as origens do conto, como textos que saíam em jornais e que você conseguia ler também sem precisar recorrer ao livro, textos que são que dentro da poética do Poe, que é o pai do conto moderno, você não precisa, você fica mergulhado nele de uma vez só, você lê ele de uma vez só. Então, foi tudo planejado nesse sentido. E sempre acompanhado com uma foto antiga, uma foto da minha família. Tive muitas oportunidades de ter publicado ele antes, eu já tinha recebido convites, já tinha recebido sondagens, mas eu queria primeiro porque eu já tinha apresentado ele de outra forma, então para ele ser apresentado em livro, eu acho que deveria ter uma justificativa. Eu não gosto particularmente de coletâneas que a gente reúne textos que publicou aqui e ali, e aí faz o objeto livro. Não gosto de de autores consagrados, quando uma editora grande pega e recolhe as crônicas do Rubem Braga, e fazem um lançamento, e esse livro inclusive ganha um jabuti, sabe? Porque, porra, como você vai competir com um cara desse? E não gostaria, queria que justificasse. E, para justificar, eu queria que fosse um livro que não fosse simplesmente uma brochura, que não fosse simplesmente um livro num formato convencional. Eu queria que ele fosse um objeto mesmo, né? Um objeto artístico, que é o que esse livro se tornou. E a editora que publica, a Editora Incompleta, que é uma editora que é especializada em livros de objeto, em livros bonitos, em livros que o suporte conversa muito com o texto que está lá. A Laura, que é a editora, a Laura Del Rey, ela tem experiência como editora de fotolivros, então eu sabia que estaria bem cuidado nisso. Então, dentro desse processo de conhecer, conversar e encontrar alguém que tem uma convergência, durou mais ou menos esses anos, pelo menos desde a pandemia, que a gente foi se sondando, se conhecendo, trabalhando junto, até chegar na impressão do livro, na edição ao longo desse ano e na impressão agora no finalzinho do primeiro semestre. Muito bom. Muito bem. E aí, né, César, já vamos colocar aqui, né, que dia 7 vai ser o lançamento, né? Então, fala pra gente mais ou menos assim como é que vai ser, se já tem alguma programação, convida as pessoas lá pro lançamento. Faz, né? O teu jabá. Vamos falar o português. Faz o teu jabá. Fazer o meu jabá. É o seguinte, a gente é um livro que ele já teve em pré-venda e a gente já teve um pré-lançamento na Feira do Livro do Pacaembu. Já foi um movimento que a gente achou muito interessante, mas também por conta dessa questão de um tempo, esse ato entre um e outro, tudo que aconteceu, é muito louco pensar num convite que eu fiz para pré-venda. Eu falo que, pô, quando eu comecei a escrever esses textos e eles circularam, alguns deles na primeira versão, não tinha nem sido publicado o Torturado. Como que a gente pensa no meio editorial, no meio literário brasileiro pré-Torturado? Então, a gente queria celebrar, a gente queria reunir as pessoas que já conheciam esses textos e estão reconhecendo, pessoas
que eu fui conhecendo ao longo dessa trajetória minha, que em 2024 faz 10 anos, e leitores que estão cada vez mais interessados em conhecer o que está sendo publicado pela Incompleta, o que eu estou produzindo, para tomar uma cerveja. Então a gente vai fazer um lançamento no bar. É um bar que é uma livraria, que é um bar muito literário, é o herdeiro da alma da Mercearia São Pedro. Boa. Né? E fica do lado do metrô Vila Madalena. Começa às 19 horas, mas nem eu sei se consigo chegar às 19 horas, então pode chegar. Das 19 à meia-noite vai estar tendo cerveja. Lá tem uns pastéis maravilhosos, uns sanduíches de carne assada, tábua de frios. E não vai ter debate. Dessa vez, eu já fiz muito lançamento com debate, já participei de lançamento de outras pessoas com debate, com conversa. Tem o seu papel, eu acho muito bacana. A gente tem planos de fazer debate sobre o livro, a gente tem plano de fazer lançamento no Rio de Janeiro com debate, mas esse lançamento vai ser um lançamento da cerveja, um lançamento dos abraços, um lançamento de reunião, sabe? Esse que é o caráter que a gente estava procurando e que eu acho que a gente está precisando. Que é o melhor depois de umas canecas, a galera vai estar debatendo várias coisas lá. Eu lancei o meu último, foi assim também, e eu falava para as pessoas, olha, no pior das hipóteses, você já está num bar ali, né? Você já... Pois é. Gostando ou não tem aquela coisa assim de você ir no evento. Já vai de Uber, né? Já vai de Uber para garantir. Às vezes você vai no evento e fala assim, pô, aqui tá chato, a gente podia ir para um bar. Não, você já tá no bar ali, já... Não comprou o livro, pelo menos está fazendo volume, a pessoa que olha que sucesso esse lançamento, tá cheio pra caramba. É a mesma coisa que eu tô falando do livro. Pô, ele tá bonito pra caramba. Você não gostou dos contos, não gostou dos textos, você não vai reclamar, cara. Você tem um objetinho para deixar na tua mesa de centro. Você vai, como são contos assim instantâneos, você vai ler rápido, isso não vai pesar na sua cabeceira. Vai ser É um livro que me deixa muito feliz, porque é um livro que não depende só da minha competência literária para parar em pé. Muito bom. O Lucas, eu fiquei com uma curiosidade em relação ao livro. Você disse que eu tinha formulado a pergunta de uma maneira, mas de acordo com o que você relatou aí, já mudou. Você disse que escreveu esses textos, né, ao longo de algum tempo, que mandava isso através de uma lista de e-mails e tal. Como que você depois resolve pegar esses textos e vincular eles às fotografias? Como que foi essa curadoria para escolher as fotografias que se encaixariam em cada texto desses? Não, foi anterior. Eu escrevi os livros em cima das fotografias. Então você primeiro escolhia as fotografias e depois... A pergunta permanece. Como você escolheu, o porquê dessas fotografias que você escolheu? Eu tenho um acervo muito grande de fotos da minha família. Algumas fotos elas são muito simbólicas, algumas fotos elas têm algum elementinho que o olhar achou que daria um valor literário para isso, sabe? Eu acho que a grande questão de você ser um escritor é você estar com o olhar com essa lente. A literatura para mim é uma grande lente, essa aqui é a questão. Você não, ela não é um espelho, ela não ensina nada, mas ela te permite ver o mundo de uma forma específica. E eu acho que com essa minha lente literária que ao longo desses 10 anos de publicação, pelo menos, eu fui entendendo qual é aquela coisa de você ir no oftalmo e ver que ele vai passando qual que é a lente que funciona para você. E atualmente eu estou com uma lente confortável desde alguns anos, então isso permite um projeto coerente. Eu fui investigando as fotografias da minha família e fui vendo quais delas permitiriam eu escrever sobre de uma forma que eu dialogasse, mas que não fosse uma descrição. Eu não queria... Isso é escrever sobre fotografias de família não é algo novo. Muita gente faz isso, e eu vejo muitos textos falando assim, estou vendo meu avô nessa fotografia, ele está meio tortinho, como ele sempre esteve torto, a minha mãe está com uma cara de aflita.
tenta olhar para a fotografia como esse documento em que eu vou inquiri-lo para fazer as minhas perguntas para chegar. Tem um pouquinho disso no meu livro, mas o que tem é muita criação ficcional em cima disso. Eu vou dar um exemplo, mostrando essa foto aqui, que é uma foto de escola, uma foto de uma turma da escola, que o meu pai, ele tá pequenininho aqui no fundo, ó. Esse daqui é o meu pai, esse pequenininho. E eu fiz um texto chamado Recenseamento. Foi um texto que eu fiz mais ou menos no final de 2018, se não me engano. E eu vou imaginando como que seria uma pergunta, algumas perguntas para esses meninos. Ó, essa sala tem 30 alunos. Quantos são católicos? Quantos são espíritas? Quantos são evangélicos nesse momento que eu fixei em 1964, sabe? E aí, quantos leem? Quantos têm livro em casa? Quantos torcem para o São Paulo? Quantos torcem para o Corinthians? Tudo mostrando como uma foto pode dialogar não só com um texto narrativo, mas como um texto que é quase um relatório de recenseador, e como existe conflito na foto e conflito no texto. Isso eu achei interessante. Tem um outro, só para não me alongar muito, eu quero falar só desse segundo, que é uma fotografia. Pode se alongar, cara. O negócio aqui, o tempo é seu. Maravilha. A gente pode ir sempre conversando, mas não esgotando cada assuntinho para também não ficar. Mas o tempo que vocês precisarem, eu vou estar aqui disposto também. Tem um conto que, ó, ele é um conto que ele é quase do tamanho da fotografia, é bem instantâneo mesmo. E essa fotografia é uma fotografia da minha mãe criança, então, portanto, nos anos 60, com todo mundo pousando, batendo continência. Isso é muito representativo dos anos 60, quando a gente estava no pós-golpe militar, quando as crianças, na hora de pousar, esse espírito do militarismo evidente fez com que todo mundo, que a pose que fosse pedida para as crianças, ou que espontaneamente elas fizeram, porque está dentro da brincadeira, está dentro, pode isso, eu não acho que necessariamente foi um adulto de direita que falou, bate continência aí. Eu acho que é aquela coisa do zeitgeist mesmo, tá tão envolvido que eu acho que pode ter sido espontâneo, que, vamos bater continência para tirar a fotografia. Isso para mim é literário, isso para mim tem caráter literário, é aquele detalhe significante que só o artista, só o escritor, ele tá treinado e vocacionado e direcionado para perceber. Sim. Muito interessante. Agora, você falou uma coisa, você já tinha falado uma coisa interessante, que você é um defensor dos contos. Talvez só vale a pena escrever conto mesmo. E a gente já perguntou para vários escritores aqui, e aí é bom e interessante ver o ponto de vista de cada um. Eu mesmo fui um dos que começou a ler bastante no início, assim, de quando estava se formando como leitor. Lê muito conto, né? Os grandes contistas e tal. E nos últimos anos tem tido menos espaço para os contos, né? Eu tenho percebido isso. Eu falo assim, de publicação, não de escrita, né? A galera está escrevendo bastante conto, mas a gente vê uma valorização pelo mercado menor do conto em detrimento do romance. Por quê? Você tem alguma explicação para isso ou você não percebeu isso? Não, eu percebo, e eu acho que tem algumas questões aí. Da mesma forma que eu falei que a velocidade do mercado editorial é diferente da velocidade do artista, a valorização de determinados gêneros, determinados temas também é diferente o que parte do comercial do que parte do fazer artístico. Existe, assim, se você olhar para o nosso universo de mercado editorial, com muitas editoras pequenas, algumas editoras médias e poucas editoras grandes, você vai entender que as editoras grandes, que são especializadas em ficção, seja brasileira, seja
estrangeira, elas vão procurar os livros que em tese vão vender mais. Então, por isso que autores conhecidos ou autores que fizeram algum sucesso nessas categorias de base, digamos assim, parece o time grande que olha para o sucesso na Copa São Paulo e pega os talentos das pequenas editoras. Então, e aí vai lá e lança o livro de um autor, de uma autora que fez sucesso, que circulou, que com todos os desafios de ser publicado por editoras pequenas, editoras médias, editoras algumas que preferem a denominação independente, isso faz com que chame a atenção e o mérito literário das pessoas sejam reconhecidas e trazidos para editoras grandes. A busca vai ser pautada em empreendimentos que vão trazer lucro, que vão fazer algum sucesso, que vão ser viáveis economicamente. Sim. A viabilidade econômica de uma editora pequena, ela não depende de um grande sucesso. Então, elas conseguem publicar livros de nicho, e no Brasil, poesia e conto é nicho, cara. Infelizmente, esses gêneros literários são gêneros de nicho, não são gêneros que no audiovisual falam do 8 ao 80. Não estão no mainstream, né? Não estão no mainstream, enquanto o romance está. Por que isso acontece? Existem algumas teses, existem algumas tentativas. Eu não conheço nenhum estudo específico sobre isso, mas existe uma frase que eu não sei se ela foi de fato dita pelo Luiz Schwartz, que é o dono da Companhia das Letras, ou se ela começou a circular e aquela coisa apócrifa que aí você tenta atribuir a alguém para dar mais peso, que é que o leitor brasileiro, por não sei qual razão, por alguma, a gente pode tentar também deduzir ou tentar entender o que ele quis dizer com isso, ele não está acostumado a ler contos porque ele precisa de uma vinculação com uma história, e essa vinculação com a história no conto, ela é muito instável, porque você se vincula e de repente acabou. E aí você precisa de um outro esforço para você convencer esse leitor a ler o próximo conto, mesmo que o primeiro tenha sido bom. Enquanto no romance você precisa fazer esse esforço uma vez só. Então por isso que o romance venderia mais. Essa é uma tese que eu acho que ela faz algum sentido. Não tanto, mas ela faz sentido. Eu acho que ela explica, pelo menos do ponto de vista de uma editora grande, caso de fato seja uma frase que realmente foi proferida pelo Schwartz, por que não se aposta tanto em conto? Você vê que a gente tem uma tradição muito forte de contistas e de escritores que, às vezes, conhecidos mais pelos romances, que também são grandes contistas, como o Machado de Assis. Eu gosto mais dos contos do Machado de Assis do que dos romances, apesar de gostar muito de Dom Casmurro, sobretudo, mas Memórias Póstumas de Quincas Borba também são excelentes livros, mas nada como Papéis Avulsos, para mim, por exemplo. Eu acho que a grande invenção da modernidade do Machado de Assis, se você olhar está nos contos. Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas é o livro da minha vida. Tenho tatuado o mapa no meu braço. Mas ele tem só esse romance, o resto são novelas e muitos contos, primeiras histórias, Sagarana, Tutameia. Uma puta tradição. Rubem Fonseca, que morreu faz pouco tempo, Dalton Trevisan, que acabou de fazer 100 anos, Clarice Lispector, que lida nos nossos vizinhos, ela lida na Argentina mais do que muito autor argentino consagrado. Acho que a gente tem uma tradição muito grande, e é uma tradição que ela foi reconhecida por leitores, foi reconhecida pela academia, mas o mercado editorial de hoje não dá essa valorização, talvez por aspectos, e acredito que seja realmente por aspectos econômicos. Aí a razão
a gente pode continuar debatendo, mas esse aspecto econômico faz com que pouco se aposte, que você publique, se você olhar o catálogo, já que a gente está falando da Companhia das Letras, catálogo de contos que é muito reduzido em relação ao romance, geralmente Sim. um cara que já é autor da casa, ou tradutor da casa, a Elvira Vinha, antes de morrer, falou, eles aceitaram publicar livro de conto meu para não me perder, para não perder a oportunidade de publicar meu próximo romance, porque senão eu falava que eu ia para outra casa. Então tem muito dessa dança, sabe, de você garantir o autor do romance, porque no romance que eu aposto, mas se eu não publicar o romance, se eu não publicar o conto, vai ficar chato, sabe? Então vou publicar também, mas se fosse escolher, não publicaria contos. Eu acho que e aí você perde, você foca no financeiro, você perde o papel cultural que uma grande editora deveria ter. E isso eu tô falando muito por cima, não estou analisando com com dado, é só essa percepção. Deixa eu só Não, só para dizer que essa explicação faz sentido, mas não me convence nem um pouco, assim. Eu acho exatamente o contrário, assim. Se você tem um livro de contos, se você tem um conto que você não gostou tanto da história do personagem, você tem mais umas 10 oportunidades de outras histórias boas, e se você gostou de uma, tem mais 10, 11 outras boas histórias narrativas ali contadas. Dizer que, assim, eu não gosto porque eu não... Assim, quando eu tô começando a gostar, acaba. Isso não faz o menor sentido para mim, assim. Eu não vou afirmar, tá? É uma provocação que eu faço pro Lucas e até o Will, se quiser opinar também. Eu vou falar em tom afirmativo, mas não é que eu pense assim, é só uma provocação. Vocês não acham que tem muito a ver também com dois fatores, assim? A visão um pouco do brasileiro, que acha que escrever poema e conto é fácil demais, é uma coisa muito boba, qualquer um faz ali, tipo, uma história de verdade você só vai encontrar no romance, esse é um ponto. E segundo, que às vezes é um pouco de serviço que algumas editoras fazem, que fazem essas coletâneas, assim, tipo, com 200 pessoas, com a qualidade nenhuma na seleção, sem revisão, sem nada, e joga tanta coisa ruim no mercado que o pessoal fica assim, conto eu já não vou dar mais chance não, deixa pra lá. Vocês acham que pode ter alguma coisa a ver? Eu acho que faz sentido, faz sentido. Tanto esse movimento que você fala dessas editoras, impressoras de livros que não fazem seleção e jogam um monte de texto, existem inclusive editoras que fazem isso não só com coletâneos, mas com qualquer livro que você manda, você paga e você coloca mais gente no... livros que não fazem sentido ou que fariam sentido se existisse um trabalho editorial por trás. Sim. Então isso de você aumentar... Não que pagar seja o problema para quem você está pagando, quem você está contratando. Perfeito. Eu nunca paguei para publicar, mas nesse meu último livro, por ser um livro que eu tinha medo que ele ficasse muito caro, eu oferecia, eu falei, cara, a gente pode dividir custos. Acabou não precisando, acabou a conta fechando com o valor de capa que a gente conseguiu fechar, mas não seria um problema nenhum, não acho que isso é uma questão. Acho que existem modelos de trabalho que envolvem ou aporte do autor ou comprar quantidade de exemplares para revender depois a preço de capa, que funcionam e está todo mundo bem e se oferece um trabalho editorial em contrapartida também. O problema de fato, é quando você finge que é isso, você só inunda de opções. Eu acho que isso não só para o conto, mas como para ler. Então, você tem um monte de editora assim, então eu vou na segura. Então eu conheço uma editora que está há 40 anos no mercado, então eu só vou comprar livros dessa editora se eu confio na curadoria dela. Apesar de ter muitas curadorias interessantes, eu não vou confiar na que eu não conheço, porque eu já me ferrei muito tentando nisso, então eu vou naquela. Funciona. E qual que tinha sido a outra? A ideia que as grandes ideias vão ser debatidas nos romances. Eu acho que isso também é uma coisa do brasileiro que aí não é só hábito de leitura, mas também é um país onde a cultura foi muito negligenciada durante todo
tanto tempo que você não tem essa percepção, você não sabe, se você volto de novo para ficar consagrado, não precisamos pensar em contemporâneo, não precisamos, tipo, se você lê um Pai contra a Mãe do Machado de Assis, um texto curtíssimo, lá tem o Brasil inteiro muito maior do que qualquer romance que foi publicado nos últimos 20 anos. Até porque, e aí a gente não quero também entrar em detalhes, porque não é aula, eu também não sou um especialista em formação com isso, não tenho formação acadêmica nisso, mas muitos dos textos longos, dos livros longos que são publicados, nem são romances no sentido de conter, além da história, um estofo, não vou dizer filosófico, mas reflexivo sobre grandes questões, como é o grande romance do século XIX, como isso acaba influenciando os romances, pelo menos até a primeira metade do século XX, são mais, digamos, aquilo que a academia se chamaria de novela, mesmo que é vendido como romance, sabe? E aí, só que aí depois tem aquele recorte de tamanho, que é um recorte que para mim não faz sentido, mas acaba sendo mais pelo conteúdo do que pelo tamanho. E você tem muitas boas histórias, e às vezes a literatura só quer te contar boas histórias, e é isso, você consegue achar isso tanto em narrativas longas quanto em narrativas curtas. O que diferencia é o experimento, o respaldo teórico que você vai ter quando você vai ter para escrever, para fazer um projeto. Quero que essa história que eu vou contar dessa forma, ou ela só cabe dessa forma, ou eu quero, dentro do meu projeto artístico, escrever dessa forma. Então, não é isso que vai diferenciar a qualidade. Se você escolheu escrever, se você escolher escrever numa peça curta, se você quer condensar tudo, ou se você quer fazer um puta livro grande. Eu acho que é essa que a gente tem que realmente educar o leitor. Eu acho que cabe, e o leitor que não é o leitor comum, que não é o leitor esse já está um pouquinho mais acostumado, mas se a gente está falando de papel social, de formação de leitor, de formação de consumidor, quando a gente olhar da perspectiva do produto, mas também de um apreciador de cultura, quando a gente olhar dessa perspectiva, a gente precisa também ajudar e oferecer e dar opções para essa pessoa entender. Cara, eu não gosto de ler conto, não vou ler conto, não gosto de ler romance, não gosto de ler, não vou ler. Sabe, não é todo mundo que precisa ler, mas se você não tem disponível... Seria bom, né? Seria. Mas se você não tem disponível, a pessoa não vai conseguir nenhum, né? Não vai entender do que ela gosta se ela não gosta de nada. Claro. Sim. Tem que pelo menos estar à disposição das pessoas, assim, né? Para elas poderem decidir também. Mas eu concordo com o que o César falou, e também, assim, a gente organizou, tá na segunda coletânea que a gente organizou, abriu edital, tudo e tal, tema livre e tal. E fazendo a seleção dos contos, a gente percebe que tem muitas pessoas que não sabem nem o que é conto, né? Então, tem gente que mandou crônica, tem gente que mandou autobiografia, contou a história da vida dela, tem gente que não sabe nem ler edital, mandou poesia e tal. E aí entra nessas questões dessas coletâneas caça-níquel, né? Que seleciona 100 autores com textos até 3 páginas e cobra um valor da inscrição, e aí não revisa, não faz nada, publica daquele jeito, e aí gera essa confusão toda que vale qualquer coisa que a pessoa está lendo, né? Então, assim, fica uma coisa realmente, assim, quando não tem uma curadoria de verdade, a coisa fica assim. Inclusive, eu já comentei várias vezes que o produtor falecido Miranda, né, que ele fala assim que o problema hoje em dia das bandas é que, como está o mercado independente, que elas mesmas bancam tudo, elas não querem bancar um produtor que vai falar que tá ruim, né? Uma das funções do produtor é dizer que, ó, tá ruim, precisa melhorar, essa música é bom você não gravar. Então, não quer ouvir isso, ele quer que seja apenas ali um engenheiro de som que vai ajustar o som ali. Então, hoje em dia também tem muita curadoria que não é curadoria, né? É um organizador. Organiza, você manda lá o que entrar, você está pagando,
cobre os custos de impressão, tira o do cara e aí tá feito, tá mais uma antologia, e aí entra nessa coisa pública, né? Se você tá numa antologia, você tem que falar bem, então os textos são incríveis, autores talentosos, aí você vai ler, vê que não é isso, e fala assim, bom, se tá todo mundo dizendo que tá tudo bom, talvez esteja tudo ruim, porque esse livro aqui que eu li é ruim, então eu não quero ler mais também, vou ler aquele autor estrangeiro, que a editora teve pouco trabalho para só traduziu, né? Traduziu, imprimiu, e aí fica por isso que a gente vai, às vezes, numa livraria, a estante dos autores nacionais é pequenininha e o resto da livraria inteira é de autores estrangeiros, né? É louca essa coisa do mercado também, né? Essa percepção do leitor, né? E aí você pega isso, também é um projeto, também é um trabalho de curadoria que muita livraria não tem, e as que tem, você consegue identificar porque você vê a variedade, você vê que eles vão pesquisando, mas você sucateia tanto o trabalho cultural que você tem uma grande livraria que ela não tem curador, ela tem um livreiro que conhece um pouco do que está, né, do que está lá, ele prefere fazer essa estante pequena porque ele não quer arriscar, porque ele sabe que isso não vai reverter em venda para ele, então foca no autor estrangeiro que foi só traduzido e tá tudo bem, né? Eu acho que é isso. Tem aquele meme do pessoal da TV Quase, que ele é artista, ele precisa ser mimado. Então, o artista mimado, ele não quer ouvir, não. Ele não quer ouvir, esse texto é ruim, ele não quer ouvir, você precisa cortar esse conto, você precisa diminuir isso, você não vai ter um... Eu sempre fui o contrário disso, sabe? Eu acho que isso não é nem mérito, não é aquela coisa, parabéns, como você é um autor que nos... Humilde. Eu acho que isso é o mínimo, eu acho que isso faz parte da função. Eu além de autor, eu também sou editor, eu também trabalho com isso, e eu entendo que o papel do editor é você facilitar, é você ajudar o autor a chegar no leitor e você ajudar o leitor a chegar no autor. Esse trabalho de mediação, uma das funções do editor. E, como autor, eu sempre gostei de muita intervenção nos meus textos, eu sempre gostei de ouvir o que está ruim, por que está ruim, vamos mudar. Eu sempre aprendi muito, cara, leitura crítica dos meus textos transforma a escrita dos próximos, porque eu sempre vou lembrar das observações que tal leitora fez sobre determinado conto, e é isso se incorpora ao meu repertório, cara. Como que você vai achar que você basta? Como que você vai achar que você... É muito síndrome de gênio, cara, e muita gente quer isso mesmo, quer ser paparicado, quer ser mimado, não quer um produtor como Miranda foi, sabe? Não quer uma editora como eu vou puxar uma sardinha pra Laura, porque é uma puta editora. A Laura e o Vitor, que foram os editores de texto do Infelizes, que eu falei, foi um livro editado nos últimos meses, mas a gente, do ano, desde o começo do ano, tudo bem, desde o começo do ano a gente teve pensar o projeto, vamos chamar a artista que vai ser responsável pelo design, tudo que tem por trás de fazer um livro. Mas a edição de texto durou quase todo esse tempo também. São quase 30 contos, e contos pequenos, e cada imersão que a gente tinha, cada detalhe, cada palavra, cada construção, cada escolha de palavra, essa palavra, e não é nem olhar, essa palavra está repetida, mas é essa palavra aqui, ela tá apontando para um sentido, para um movimento que o teu conto está fazendo. Se você trocar essa, esmiuçar, se você trocar essa por uma outra que não é um sinônimo, mas ela é parecida, você mantém essa frequência que você queria manter para depois você cair, para depois você subir. E isso, se você se negar ao processo editorial, você está entregando um livro incompleto, cara. Você está entregando um texto incompleto. Você está entregando a redaçãozinha, bicho. Não é um fazer literário de verdade. Com certeza. Bom, o papo tá muito bom e eu sei que você tá aí assistindo e se esqueceu de se inscrever, de deixar o seu like,
de compartilhar. Então eu vou te dar aí 2 segundos para você fazer isso. Se inscreve no canal, não custa nada. Mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante, ele vai entregar para mais pessoas. Então se inscreve, aciona a notificação, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com a galera, que o papo tá muito bom. O Lucas fala assim, não, eu não entendo muito, não sei o quê. Aí o cara vem com uma ampla visão sobre o negócio, discorrendo sobre o assunto, assim. Não, eu não entendo muito, mas espera aí. Aí fala bastante, é muito interessante. Então, o conteúdo muito interessante, muito relevante. Então, por favor, né? Façam o YouTube entender isso. Ô Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta. Você uma vez disse que na sua infância não era muito de ler, que você lia lá os seus gibis, mas não era aquele cara de estar com os livros e tal. A partir de que momento que isso despertou para você? Você fala da questão da escola, né, que tem os livros escolares, mas a partir de que momento que você sente assim que realmente despertou como um leitor e a partir de que momento você entendeu assim que de leitor você podia também passar para o outro lado da caneta? Tá. De fato, eu fui uma criança que tinha os meus gibis, mas eu gostava de brincar, eu gostava de brincar, eu criava historinhas com os meus hominhos, sabe? Acho que sempre tive uma questão meio criativa, mas eu não fui mesmo de ler. Eu acho que é uma questão que a gente precisa parar de romancear e imaginar que, porra, a pessoa que lê mais velha é uma pessoa que sempre leu. Talvez o contato com os livros se dê de forma diferente com várias pessoas. Sim. Apesar disso, os livros sempre foram uma coisa meio encantada para mim. Os meus 2 avós sempre leram muito e eles sempre estavam rodeados de livros e eu sempre olhava para isso tinha uma aura muito bonita, sabe? Eu sempre gostei, eu sempre admirei, eu sempre frequentei biblioteca, tipo, nem que fosse para ficar vendo lombada de livro, folhear umas coisas, mas eu de fato não fui um cara de imersão. Não sei porquê, eu acho que não sei se, não vou dizer que faltou estímulo, mas faltou fagulha, sabe? Faltou, sabe? É como você ligar o fogão e o gás tá lá, mas faltou você usar o Magic Click lá para esquentar, para fazer a chama. Eu acho que faltou isso. E isso acontece quando eu já estou na minha primeira faculdade e vou ler o Encontro Marcado do Fernando Sabino, que aí a partir disso o mundo muda. Antes disso, inclusive na escola, etc., eu tive algumas leituras que foram importantes para mim. Eu tentei ler Guimarães Rosa e eu não conseguia, mas eu não conseguia parar e eu não conseguia entender, e eu ficava com febre, e eu não entendia que aquilo mais tarde seria um prazer. Era muito colorido, mas eu muito gostava, era quase masoquista, sabe? Tipo, eu sonhava e eu pegava e ficava quente, cara. Quando eu voltei a ler Grande Sertão Veredas, depois que eu voltei de Minas, que eu fui conhecer Cordisburgo, etc., e aí a leitura fluiu, eu senti as mesmas coisas. E quando eu pego o Grande Sertão Veredas e abro em qualquer página e de repente eu já li várias, eu também estou sentindo a mesma coisa. Isso não acontece em lugar nenhum e eu já tinha tido uma experiênciazinha. Mas a experiência dirigida e que eu olhei para a literatura e falei, cara, isso mudou, ele está falando sobre o que eu estou sentindo, esse sou eu, foi o que eu tive lendo o Encontro Marcado, assim, primeiro, segundo ano da faculdade de História, não lembro, mas tipo 18, 19 anos. E pensou, cara, eu queria só ler coisas assim, eu queria só estudar coisas assim. Eu sei que esse clique acontece, existem livros que são assim, eu já ouvi várias pessoas falando do próprio Encontro Marcado do Fernando Sabino como um dos livros de encontro. Tem gente que faz esse tipo de encontro com o Kerouac, com The Road, tem gente que faz esse tipo de encontro com o Apanhador no Campo de Centeio, e eu acho que depende da idade que você tem. Nessa minha idade, com 19, 20 anos, voltando para São Paulo, eu sou nascido aqui, mas eu morei 8 anos, dos 10 aos 18, basicamente, no interior, e aí eu voltei para fazer faculdade. Nesse momento de estar sozinho na cidade grande, de tentar me entender o meu lugar no mundo, o Encontro Marcado do Fernando Sabino falou, cara, teu lugar no mundo pode ser dessa forma, e foi a primeira vez que, de fato, eu vesti uma lente, e eu entendi que a literatura poderia ser essa lente.
Então, passei a ser um leitor muito voraz, sabe? Comecei a ler tudo que fizesse muito sentido, porque eu entendi que para ler eu ia ter que ler com essa lente também. Sim. E aí, ler com essa lente é uma leitura qualificada, não é simplesmente uma leitura que você está vendo o que está passando. Você está lendo procurando algumas questões e procurando, inclusive, fazer os links, fazer as referências com as leituras que... É sempre a busca pela leitura primordial, digamos assim. Quero sentir, eu quero saber como que eu vou sentir nesse texto as mesmas viagens, as mesmas loucuras, as mesmas percepções que eu senti quando eu tive a melhor leitura da minha vida, Sim. ou a leitura mais significante da minha vida. E aí, como a leitura te permite fazer esses links, a fazer as conexões e fazer pensar nisso, eu acho que quem tem também uma... E aí eu vou falar vocação, mas você entende vocação como no sentido lato, sabe? Quem tem uma inclinação para também ser artista, para também se expressar da forma escrita, você também começa a entender como você faria essas ligações, como você também faria para o leitor ter a mesma viagem, a mesma percepção, a mesma delícia que você teve quando você foi leitor, e aí você pula, sabe? Você deixa de ser só um consumidor para ser também um fornecedor, digamos. Sim, com certeza. Muito bom, muito bom, muito bom. Manda, Quer que eu mande aqui? Mando aqui. Fala então, já que até na função, acredito, de editor, vamos falar um pouco da revista Lavoura, né, que começou como um projeto de revista de faculdade, você mesmo falou, e perceberam que estava circulando mais fora da faculdade do que dentro, e eu quero que você me explique, então, hoje em dia, depois de, começou lá em 2017, até hoje, já quer dizer que faz um bom tempo, né, 7 anos aí, fala então, como que ela funciona atualmente, como que é o processo, como é uma dupla, né? Como é trabalhar com outra pessoa, quais são o lado bom e o lado ruim que tem. Então fala um pouco da história que o cara lave roupa suja aí, pô. Exatamente. Fala, não precisa ser explícito, César, ser indireto, mas fala como é o que era de início e o que hoje é a Lavoura para você e também assim para esse nosso nicho literário, né? Você já resumiu um pouco do começo dela, de que de fato ela começou quando alunos da faculdade em que eu me formei, que é a Faculdade de Direito da USP, estavam querendo fazer uma revista literária porque se tocaram que na Poli tinha revista literária, na medicina tinha revista literária e no direito não tinha. Porra, somos de humanas, a gente não faz isso. Então vamos lá. E aí me chamaram, acho que eram 3 ou 4 estudantes atuais, chamaram a mim e a um outro amigo que eu já tinha me formado, ele já tinha largado o curso, mas a gente tinha experiência literária, eu já tinha experiência trabalhando no editor, inclusive, para ajudar e para fazer curadoria e para fazer funcionar uma revista. O que uma revista precisa ter? E aí é isso, ela não circulou nada na faculdade, a gente entendeu porque a faculdade não tinha revista literária, circulou fora, e daí a Lavoura se tornou uma revista de literatura. Porque o nome Lavoura já começa por aí, né? Acho que é interessante. Quem que escolheu como, por quê? Por causa do Raduan? É do Raduan. Que é o Raduan, que era outro que tinha feito a faculdade de Direito, que largou a faculdade de Direito, não se formou. Foi uma trajetória que, inclusive, inspirou o André Balbo, que é o meu sócio de Lavoura, que ele também, no último ano, ele largou a exemplo de Raduan, e a gente queria, e sabia que Lavoura também tem essa questão de trabalho no solo, de colher, sabe? Então a gente
queria fazer um preparo de texto e descobrir novos autores. Primeiro num contexto de faculdade, mas que durou alguns meses, e depois de literatura brasileira também um pouco inconformados com a quantidade de revista que selecionava qualquer coisa, sabe? Então essa questão de querer selecionar com curadoria, trabalhar texto, etc, etc, etc. Essa que foi o que nos guiou. Então a gente teve algumas edições que foram apenas online, depois a gente teve duas edições impressas que foram distribuídas, uma distribuída, a outra estava sendo vendida por um preço simbólico, porque ela acabou sendo impressa um pouquinho antes da pandemia chegar. Isso, para quem não tem logística de trabalho e depende de feira, do tete-a-tete, é impossível. Então a gente acabou vendendo por um preço muito baixo, e depois a gente fez a última lavoura, que ela teve uma parceria com a editora Reformatório, que no momento em que a gente firmou essa parceria era a editora que estava publicando os meus últimos 2 livros e o último livro do André. Então fez sentido a gente fazer essa parceria com o nosso editor, que não teve participação na parte criativa e na parte de curadoria, mas ele nos deu suporte de gráfica e de catálogo. Então ela ajudou a gente a circular em outros lugares que as outras lavouras não tinham chegado, como livrarias. As outras estavam mais restritas a bancas, mais restritas a distribuição, participação de eventos, etc. E essa agora acabou indo para a livraria. Foi o último número que a gente fez, foi no ano retrasado. Desde então, a gente percebeu que dentro dos nossos trabalhos a gente estava gastando muito tempo, muita energia para a revista, pouco para os nossos projetos pessoais. Isso também explica um pouco esse ato de publicação. E a gente decidiu não continuar com números periódicos e fazer projetos especiais. E dentro desses projetos especiais, organização de eventos, curadoria de casa literária, de festival literário. Isso a gente continua fazendo. A gente continua fazendo um serviço de leitura crítica, que era basicamente o que a gente fazia para os nossos autores, só que dentro de um contexto de lavoura a gente pagava para eles um preço de publicação e ficava dentro do texto. E agora, ao contrário, né? Agora a pessoa tem um texto e quer que a gente leia, eles pagam para a gente. Acho que é uma troca justa. E a lavoura, ela se juntou com a editora Aboio, né? Aboio, para quem não sabe, vem do verbo aboiar, que é aquilo que é aquele chamado que o vaqueiro faz para juntar o rebanho, aquele canto. Existem vários cantos de aboio, existem várias cantigas de aboio, de aboiar. E é quase uma joint venture agropecuária, porque a gente pega lá, você pega a pecuária do apoio, a agricultura da lavoura e junta. E a gente criou junto um selo literário chamado Cachalote, em homenagem à baleia do Moby Dick, para mergulhos profundos. E é um selo que publica, sobretudo, literatura brasileira. Eu sou consultor desse selo, o André é o editor, junto com o Leopoldo, que veio da Aboio, e esse é o... Hoje a principal atividade da lavoura é como metade da Cachalote, digamos assim, que é essa editora que tá legal, eu como disse, eu não sou sócio, só o André, que era meu sócio de lavoura, é sócio da Cachalote. Eu trabalho como consultor, então não posso dizer em detalhes como que a editora está indo da parte de vista financeira, mas pelo que eu vejo, está circulando muito bem, está tendo pré-vendas ótimas, está tendo um catálogo muito interessante, já li alguns livros, participei da escolha de algumas publicações, investi em algumas escolhas. Eu acho que faz muito sentido dar uma olhada nesse catálogo. Eu sou suspeito por conta desse meu envolvimento como consultor, mas eu acho que está muito bonito mesmo.
Will, a parte negativa ele não quis falar, mas eu vou falar por ele. É ter que ficar dividindo os milhões entre eles, sabe? Em vez de ficar tudo para um só, ter que ficar repartindo, isso é muito ruim. Isso é muito ruim, cara, porque assim, a gente se planeja para comprar uma cobertura e de repente você tem que comprar um apartamento menor, cara. Ia comprar aquela ilha no Pacífico, aí de repente você tem que comprar uma, sei lá, Paraty. Então, porra, a gente vai ter que. Pô, a nossa ilha tem que ser em Paraty porque tem flip, isso é um absurdo, cara. No fim das contas, o único lado bom é, pelo menos não tô tendo prejuízo sozinho. Alguém está tendo prejuízo junto comigo. Todo mundo no mesmo barco, Pois é. É mais ou menos o que a gente passa aqui no Pode Letras, é a mesma coisa. Pelo menos tem alguém para me ajudar a bancar. Muito bom. Ô, Lucas, a gente sempre brinca aqui que tem duas vertentes acadêmicas disputando muito espaço na literatura. A gente vê que pelos que passam aqui, pelos nossos convidados, há uma grande disputa entre a galera formada em História e a galera formada em Direito. Você veio para jogar para os dois times, né? Tanto História quanto Direito, né? E é impressionante como tem gente formada em História que escreve, como tem gente formada em Direito que escreve. São muitos que passam por aqui. Eu mesmo sou formado em História, eu mesmo reforço um dos times aí. O que te fez escolher essas áreas acadêmicas e até que ponto você acredita que você te ajuda ou te atrapalha, de repente, na questão do direito, ter que se afastar daquele vocabulário do direito, na parte da história, de repente, fazer um romance mais... Um romance não, que o seu negócio é conto, que você não gosta de romance. Ele é time contos. Fazer um conto com um fundo histórico, alguma coisa assim. Fala pra gente o que te levou a buscar as duas formações, por que essas duas, e no que isso te ajuda ou te atrapalha? Olha, é muito curioso, porque são motivos diferentes. Curioso para mim, né? Na verdade, não sei se tem muita curiosidade por aí, mas a minha trajetória eu escolhi História por conta da trajetória muito parecida com muita gente que fez História comigo, que tinha um puta professor de História, um cara que era bacana, que que era uma pessoa mais crítica, você achava interessante conhecer mais a fundo isso, achava que quando fosse fazer o curso, aquilo que a gente aprendeu em 2 aulas, a gente ia ter um semestre inteiro para destrinchar profundos e enfim, quando eu entrei na faculdade de História, eu percebi que não era isso, que na verdade você estuda basicamente revisão bibliográfica. Só para resumir, né? A gente sabe que é mais que isso, mas no final das contas você tem como pressuposto que você conhece os acontecimentos. A tua foi licenciatura ou foi bacharelado? Bacharelado. Então, a minha ainda foi licenciatura. A minha metade da faculdade ainda é pedagogia. De pedagogia, didática e etc. Não, o meu foi bacharelado. E na USP, que é muito focado em pesquisa, que é muito focado e pesquisa tem que ser isso, pesquisa tem que ser uma coisa muito específica, tem que afunilar. Então você tinha algumas matérias que, na verdade, o que você estava aprendendo era o tema que o professor gostou de estudar no doutorado, gostaria de estudar os alunos, e não é aquilo que imaginava. Eu entrei muito novo na faculdade, eu entrei com 17 para 18 anos, e eu não dei muita conta, cara. Hoje eu reconheço, olho para trás e falo, cara, não tá fazendo totalmente sentido, eu não tô conseguindo acompanhar, cara. Eu não tenho a maturidade, sabe? Eu não tenho o básico, talvez tem muito isso, tipo, eu não vim de uma escola boa, sabe? Eu não tinha o mínimo para seguir lá. E eu tinha um pouco de vergonha de admitir isso. Hoje eu já em outro momento da vida, mas para esse moleque eu queria que ele tivesse conversado com alguém que tivesse passado por isso e explicado, cara, muita gente passa pelo que você está passando e não teve comigo, e eu me desesperei muito, eu não terminei a História, eu cursei 3 anos de História e eu me mudei para o Direito, não por conta também de gostar da área, mas porque durante todo o tempo que eu estive na História, além de não estar acompanhando, eu tinha um grande fantasma que era o que vai ser de mim depois que eu me formar.
sabe? Se eu vou conseguir dar aula, se eu vou ficar em São Paulo, se eu vou virar professor de escola pública. Eu não tenho contato, eu não tenho família rica, eu não tenho nada que possa me... Sou eu contra o mundo com um diploma que a gente sabe que não vale muita coisa, né? É um diploma que o objeto ele não vale aos olhos de quem está olhando, não que a formação em história não seja uma boa formação, não seja uma formação, mas então nesse desespero eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa que seja mais prático, sabe? E o direito sempre foi uma das carreiras nobres, sabe? Sempre foi valorizada nesse sentido. Eu desmistifico tudo isso. Eu acho que é bobagem. Eu acho que isso esse vocabulário pomposo é uma porcaria. Tipo, você deveria se comunicar de forma mais eficiente, mas existe de novo uma áurea sobre como o operador do direito, que é um cara superior, e, tipo, uma porcaria, né? E aí eu me mudei, eu estudei, eu fiz 4 meses de cursinho, consegui uma bolsa. Esse é um pouco o resumo de como foi meu 2008, eu acho. E aí passei na faculdade, a história ficou para trás, mas dentro da faculdade de Direito tenho um pouco de saudade da crítica, da faculdade de História, da faculdade de Filosofia, mas também sabendo que de lá eu ia ter um diploma que aí o mercado de trabalho ia valorizar. O engraçado é que eu me formo em Direito e eu estou trabalhando no mercado editorial, sabe? Enquanto eu estava nos últimos anos de Direito, eu fui trabalhar no jornalismo, trabalhei na redação da Folha, de lá eu pulei para editora da Folha, falecida Publifolha, e aquilo que meu pai tinha razão lá atrás, se você fizer direito, você vai poder trabalhar com qualquer coisa de humanas que eles vão olhar para o teu diploma. E antes de ter o diploma, eu já estava trabalhando no maior jornal do Brasil por conta de uma trajetória que envolvia ter essa graduação em andamento. Então, foi um pouquinho disso que é um pouco a minha trajetória na faculdade. Eu tenho, depois disso, uma pós-graduação em Direito também, que me ajuda para o trabalho, sabe? É mais basicamente por isso, porque é um assunto que hoje, trabalhando com Direito, me é útil. Eu tenho também uma pós-graduação em direção teatral. Pois é, eu ia perguntar sobre isso, né? Olha só, que é algo que eu também acho muito interessante. Eu acho que o teatro ele é uma linguagem que ele se permite muito mais que a literatura. Então, eu acho que a gente do mercado editorial, a gente do artista literário, acho que são duas coisas diferentes, mas que se confluem. A gente poderia e deveria olhar muito para o teatro que das outras artes é que está mais perto da literatura, sabe? Eu acho que vai ser uma viagem muito grande a gente olhar para a escultura e entender o que a gente pode entender com a escultura, sabe? Eu não tenho capacidade de viajar tanto assim, olhar para um quadro e falar, pô, o que eu posso aprender? Mas assim, o cinema e o teatro são formas artísticas narrativas, ou podem ser narrativas, tem texto, sabe? E aí a literatura olhar para o teatro me parece muito interessante, e por isso que eu procurei essa pós que eu fiz em direção teatral, para entender como que hoje o teatro tá pensando na produção contemporânea, o que era o teatro lá atrás, no século XIX, quanto a literatura que hoje, no século XXI, é muito parecida com o que era no século XIX, quais foram as transformações que o teatro sofreu ao longo do século XX, do século XXI, para chegar no que o teatro é feito hoje, e por que a literatura não passou por isso. Era uma indagação que eu tinha muito grande, e muitas das respostas têm a ver com o capitalismo, sabe? Tem a ver com técnica, com avanço de técnica, e a literatura não se apropria disso, se apropria pouco disso, porque para você escrever basta você ter a tecnologia lápis, a tecnologia papel, a tecnologia computador, a tecnologia teclado, sabe? Basta você ser alfabetizado que você escreve.
E não é isso só, sabe? Eu acho que existem passos mais qualificados para você dar do que simplesmente se contentar com uma tecnologia que contempla o mínimo. E, e isso me ajuda a apurar esse olhar. Acho que a gente tem muito que aprender com o teatro, com as formas teatrais e como o teatro resolve contar histórias. E por isso que eu procurei essa pós. Hein, Will? No dia 7 de agosto, a partir das 19 horas, depois de umas 2, 3 canecas, ele começa a sim. fazer essa correlação com a escultura também. Vocês não sabem o que tem nesse copo. Olha Eu já só. aproveitei o gancho para dar o jabá, né? Sim. Porra, 19 de agosto, Uhum. quarta-feira, 19 horas, né? Vai ser o lançamento do livro. Vai ser o lançamento do livro do Lucas, né? Então, Ô, Lucas, qual que é o nome do lugar mesmo? Vamos falar, já que eu falei, vamos falar o nome do lugar mesmo? RIA, chama RIA. RIA. Livraria. RIA. RIA Livraria. Isso. Na RIA Livraria, lá na rua Marinho Falcão, número 58, no Sumarezinho, em Isso, São Paulo. do lado da estação Vila Madalena, é a última estação da linha verde, sentido Zona Oeste. É bem perto do metrô mesmo. Uhum. Dá para beber. Só não pode cair nos trilhos depois, né, Lucas? Agora, o que dá para a pessoa fazer também, Will, é aproveitar esse momento e se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, acionar a notificação, compartilhar com a galera. Não dá esse mole, mostra pro YouTube que o conteúdo é relevante, o papo tá muito bacana. A gente já tá indo pra reta final aqui, então já vai fazendo isso e ajuda a gente um pouquinho também. Isso aí. Olha, eu não tenho aqui o Lavoura Arcaica, mas eu tenho aqui um copo de cólera, né? Eu tinha até esquecido, olha só que interessante que é da companhia, né? E dentro do livro tinha aqui, ó, uma errata. Olha só. Aí tá escrito assim, na página 43, nona linha, onde se lê eólicas, leia-se cólicas. Eu tinha esquecido que essa coisa interessante. Mas eu peguei o livro do Raduan porque, assim, ele escreveu 2 livros e parou, né? Que foi o Lavoura Arcaica e aqui o Copo de Cólera. E uma vez, e ele não gostava muito de falar, né, sobre esse fato e tal, mas uma vez, ele numa entrevista, ele falou assim, olha, eu não tinha mais o que dizer, já tá bom, já escrevi 2 livros, disse o que eu tinha que dizer e fui lá cuidar das minhas coisas, criar galinha no sítio e tal. E você já disse que ser escritor para você é uma coisa inevitável. Quando você coloca alguma coisa no papel, aquilo deixa de atormentar. A minha questão para você é a seguinte: você conseguiria fazer como o Raduan, parar de escrever, não ter mais nada a dizer? Ou você acha que no seu caso é inevitável continuar colocando as coisas que te atormentam no papel? Ótima pergunta, porque isso, inclusive, é algo sobre o que eu reflito muito. Eu acho que a gente falou, você trouxe agora esses 2 livros do Raduan, e se você olhar para escritores que eu admiro, que são dentre os meus favoritos, como Campos de Carvalho. Campos de Carvalho tem 4 livros entre os não renegados. Ele tem 2 que ele deixou para trás, mas são 4 livros. O próprio Guimarães Rosa, acho que publicou 7 livros em vida, sabe? Eu estou indo para o meu 4º livro, eu fico pensando, por que eu estou fazendo isso se os gênios, os caras que eu admirei, não pararam e escreveram tão pouco? Se você pegar Juan Rulfo, se você for para o México, que escreveu Pedro Páramo, que é um dos romances mais maravilhosos do século XX, ele escreveu este romance e escreveu uma coletânea de contos, O Chão em Chamas. Mário Faustino. Mário Faustino. Um livro também. Exatamente. Augusto dos Anjos também. Negócio dos Anjos. Ele chegou a lançar livro, eu nem lembro se o Augusto dos Anjos chegou a livrar livro, ele só reuniu, cara. Acho que só reuniram os... eu não sei mesmo, não conseguiria responder. Cara, e por que eu tô falando tanto assim? Será que eu tenho realmente mais coisa para dizer com essas pessoas? Eu tento aprender muito com o silêncio do Raduan. Eu acho que é aquela coisa de você olhar para ele e falar, se você está resolvido com isso e você acha que você vai criar galinha, eu acho que é um movimento muito inteligente de se fazer.
Não é como funciona comigo. Eu tenho muitos fantasmas, eu tenho muitas obsessões, e a única forma que eu sei lidar com essas obsessões e com esses fantasmas é artisticamente. Eu não sei se talvez essa é a questão. A questão da publicação. A publicação, talvez a gente não deva publicar tudo que a gente... Com certeza a gente não deve publicar tudo que a gente escreva, mas talvez a gente tenha que filtrar mais ainda isso e ir lidando. Mas a forma... Se você consegue lidar com essas questões a partir do silêncio, é ótimo. Eu não consigo. Eu gostaria de conseguir. Eu preciso de alguma forma expressar e lidar com essas minhas obsessões, seja com fotografia, seja com... Porra, eu acabei de... E é isso, e são as micro-obsessões que conversam com as macro-obsessões. Eu acabei de comprar ontem o lugar onde o dono do laboratório onde eu revelo o filme mandou um WhatsApp para mim falando assim, aquela câmera Super 8 que você viu aqui ainda está disponível, o dono está fazendo por menos do que ele tinha me oferecido. E não tem um dia desde que eu tinha visto essa câmera no laboratório que eu não tenha pensado nela. Então é uma micro-obsessão. E eu sempre pensei, cara, eu vou pegar essa câmera e aí dentre as minhas macro-obsessões, uma delas é família, que é o grande tema do meu livro, o grande tema dos meus contos favoritos que eu escrevi, os contos que eu ainda acho que fazem sentido. E a outra é o dia a dia no interior, numa cidade pequena, as relações sociais que acontecem em cidades pequenas, que isso para mim é muito literário para mim. Você consegue ver todos os conflitos que vão estar em outras esferas da sociedade brasileira. O Luiz Cufato, ele tem um ótimo livro sobre isso que chama Verão Tardio, que é um retorno de um homem a Cataguases e volta a ver como que a cidade, como que as coisas continuam funcionando da mesma maneira. Quando eu li esse livro, eu parei de escrever um que eu estava escrevendo, porque parecia que eu estava copiando. Mesmo que eu melhorasse o livro e conseguisse publicá-lo, parecia que eu estava copiando a ideia do Luiz Cufato. Porque ele tratou perfeitamente de um tema que eu gostaria de tratar. Vou ter que olhar de outra forma, porque para mim não faz sentido botar mais um livro no mundo se o tema já foi tratado tão bem por outro. E por uma perspectiva parecida, inclusive, sabe? Apesar dele ser um cara mais velho, de 60 e poucos anos, eu um cara de 30 e poucos, e que isso influencia, a perspectiva é outra, mas é uma perspectiva parecida de retorno, que também é uma outra obsessão minha, que é a volta ao lar. Tudo isso tá junto. Minha família mora no interior, minhas obsessões são interior, família e regresso ao lar. Então, meu analista tem um prato cheio para E aí, a micro-obsessão, eu fico pensando, porra, aí ele mandou essa mensagem da Super 8, eu falei, guarda para mim que eu vou comprar a Super 8, eu vou comprar com ele, quando caiu a restituição do imposto de renda, eu vou pagar, e aí eu vou abrir, porque é aquela coisa, um bicho analógico, que cada filme, você tem 3 minutos, olha isso, cara, 3 minutos de filmagem, apenas isso, você tem que fazer render um filme, e aí eu penso, eu vou filmar essa cidadezinha no interior para onde eu me mudei quando eu tinha 9 anos e tentar ver aspectos que só o meu olhar treinado, que só esse olhar que tenta pegar o detalhe significativo, que é o que para mim é o grande mantra de fazer artístico. Então essa pequena obsessão que se linka com essa grande obsessão, eu vou levar essa Super 8 para o interior. Sabe, eu já gravei os meus avós dando depoimento, eu volto para isso, ouço, degravo e vou escrever sobre isso. Eu acho que eu vivo de obsessões, e essas obsessões me fazem entender um pouco o que eu sou e como eu vejo o mundo. Então, se eu me expresso por meio da literatura, acaba sendo tipo o Ouroboro, né, cara? Onde começa, onde termina. É nada, cara, é tudo junto. Sim. Então você pode, o Lucas, para acalmar assim essa sua angústia, você pode se inspirar no autor brasileiro, o Ryoki Noe,
que ele tem 1.100 livros escritos. Então, eu falo assim, olha, não, por mais que eu diga, jamais vai chegar perto de alguém que escreveu tanto assim. Vou escrever um pouquinho mais que o Raduan, mas não vou nem chegar perto de um autor que Ótimo. escreveu 1.100 livros. Isso ajuda a não ficar tão angustiado, não ficar tão Sim. ansioso. Mas, ó, entender o tempo literário. É a terceira vez que eu falo disso aqui nessa entrevista, eu tento falar sempre sobre isso. A diferença do tempo do mercado com o tempo do artístico. Me tranquilizou muito. Eu tenho um livro de contos que eu escrevi durante a pandemia. Não vou te falar que ele está pronto, porque quando eu voltar para ele, eu vou mexer. Mas ele está lá, cara. Ele não precisa ser publicado agora. Lógico, tem coisas que envelhecem, tem coisas que perdem o time, mas assim, o fazer artístico é um fazer contínuo, você não pode esperar nada dele, você não pode. Aí vão ter os momentos em que você vai aproveitar esses momentos e vai entregar. Na trajetória de algumas pessoas, essas brechas são maiores, são menores, dependendo da quantidade de amigo que você fez, da quantidade de gente que você conheceu, da quantidade de leitor que você arrebatou, sabe? Você vai ter essas experiências, mas não adianta, sabe? Se fosse para dar um conselho para alguém que está começando agora, não se afobe, cara. Não se afobe. É a música do Chico, sabe? Futuros Amantes. Não se afobe, não, que nada é para já. Tipo, nada é para já, cara. Tipo, principalmente na arte, cara. Nada é para já. Se você tá querendo fazer para já, é para já e ela vai se esgotar para já. Ela não vai ficar. Para já, só miojo. Para miojo, exatamente. Pastel. Você não pode, César Costa, escrever um livro e querer que ele seja publicado em 48 horas. Não pode. Demora um pouco mais. Tem que ter paciência. Ô, Lucas, a gente tá chegando mesmo aqui já perto do fim, então um assunto que eu queria perguntar para você, que eu fiquei curioso. Fala um pouquinho do projeto de remissão de pena pela leitura. Achei isso bem interessante. Ah, tá. Foi um projeto que não existe mais por conta da resistência muito grande dos donos do poder estatal, digamos assim. Sim. Acho que existe uma previsão na Lei de Execução de Pena, na LEP, que é você diminuir a pena de pessoas que estão presas, pessoas que estão cumprindo pena restritiva de liberdade, privativa de liberdade, desculpa, por meio de trabalho e estudo. Eu não sei exatamente como é que tá, mas tinha uma conta que era para cada 3 dias que o preso trabalha, 1 dia de pena você diminui. O estudo, eu não sei como que era feita essa conta, mas houve durante um tempo, quando a gente tinha um governo que era de direita, mas não era populista, como foi o do Dória, quando a gente tinha um governo que a gente teve o Alckmin, um cara que, por mais que ele seja hoje vice-presidente de um partido mais popular, com todas as raças possíveis, antes ele sempre foi um cara conservador, mas ele sempre foi um cara de direita que tinha noção das coisas, mas não é uma direita populista, que foi o que brigolou depois disso com o Dória e agora com o Tarcísio. Então, existem razões, e quando a gente é leigo, a gente tem dificuldade de entender essas razões para alguns mecanismos que são previstos na legislação de execução penal e no preparo da devolução dessas pessoas que elas estão com a liberdade privada para a sociedade, porque elas não vão ficar lá para sempre. Não vão. Então, para você devolver para a sociedade, você faz um processo que, em tese, deveria ser de ressocialização. E é muito difícil. E eu entendo mesmo que a gente vive num país perigoso, num país que você ganha mal e vem o cara e toma teu celular. Então, é normal você não gostar desse cara, você ficar puto com esse cara, você querer que esse cara sofra alguma coisa, sabe? Mas a gente está dentro de uma civilização, a gente não pode ter métodos bárbaros contra essas pessoas. E dentre os estudos criminológicos mais modernos, que fazem sentido, que estudam como você vai cuidar dessa pessoa apenada,
você tem algumas coisas que são muito difíceis de você explicar, como a saidinha, por exemplo. A saidinha, que foi um grande tema desse ano, que acabou a saidinha, mas o que a maioria das pessoas não sabe é que quem tem direito à saidinha já estava no semiaberto, sabe? Quem tem direito à saidinha já está, não é mais gente que está circulando na rua. Já está na transição, né? Já está nesse processo. Já tá nesse processo. É um cara que ele pode fazer, a gente aí ouve uma notícia do cara que estava na saidinha e cometeu um puta crime. Beleza. Só que daqui 2 meses já ia ter acabado a pena dele, ele ia cometer esse mesmo crime sem pena. Então, assim, existe todo um projeto de desinformação, os datenas da vida que fazem sensacionalismo em cima das coisas. E existia quando a gente tinha uma direita civilizada no governo do Estado, a gente tinha uma interpretação que, já que a gente pode remir a pena com trabalho, com estudo, a leitura é uma forma de estudo. Então, você tinha e era muito pouco, você tinha, desde que o preso lesse, o preso ele só podia usar como remissão de pena um livro por mês. Então, mesmo que ele lesse vários livros, era só um livro que ele poderia usar. São 12 livros no ano que ele poderia usar para diminuir a pena dele. E, se não me engano, era 3 dias também para cada livro lido. Então, no final das contas, ele podia, a cada ano, ele diminuía 1 mês de pena. Então, pô, se você olhar, então, cara, o cara ficou preso de janeiro a novembro. Cara. Por que ele, tipo, ele realmente precisa ficar mais 1 mês preso para ele cumprir essa pena? Vamos, de uma forma bem chula. Não é melhor que durante esses 12 meses, que é a pena dele, ele leia 12 livros e fique 11 meses do que seja uma pessoa que ele saia sem o hábito da leitura, lendo menos ainda? Então essa era a conta bem simples que era feita. Cara, é melhor a gente fazer com que a gente educar essa coisa. Tem gente que foi alfabetizada dentro da prisão, lendo livros, e livros muito, muito diversos, que levam para universos muito diferentes do que ele está. Então você está fazendo parte dessa formação cultural, dessa formação educacional do detento, que faz parte dessa preparação dele de volta para a sociedade, que, se você quiser fazer um custo-benefício, existem muito mais benefícios em você devolver alguém que está educado, que alguém que passou por processos de ressocialização, do que alguém que você não dá essa oportunidade nem lá dentro. Alguém só na porrada. Você vai devolver um bicho para a sociedade, você vai devolver um cara machucado, você vai devolver um cara rancoroso, você vai devolver um cara que não vai ter oportunidade de se ressocializar. Então, Lucas, e desculpa te interromper, você devolveu um cara que leu 12 livros, a mente do cara já mudou de alguma forma, já não tem como o cara ler 12 livros e não melhorar, não ser uma pessoa melhor. É isso, cara. Assim, é melhor você devolver um cara 12 livros, 11 meses, do que 12 meses 0 livro. E aí, eu sei que mudou, porque era questão. Também porque não bastava também. É isso. Só que aí sai no Datena, os presos estão lendo um monte de livro, então, e isso está diminuindo a pena, o cara fica puto, aí vai lá o Dória e acaba com o projeto, sabe? Nem sei se foi exatamente o Dória que acabou com o projeto, mas foi durante a gestão, teve processo que envolveu tanto o governo estadual quanto o judiciário, e acabou diminuindo a questão, acabou acabando com esse projeto. E o que acontecia era, você tinha que ler o livro para fins de remissão de pena, você tinha que ler o livro, você participava de um clube de leitura, tinham reuniões, sabe, você com mediadores qualificados que discutiam o livro, e aí o apenado, ele tinha que escrever um resumo, sabe? Ele não precisava nem ser um resumo crítico. Muita gente fazia resumo, mas você resumia, porque você comprovava para um avaliador que você leu o texto, e você, além de tudo, podia fazer uma opinião crítica ou uma opinião pessoal sobre o livro. Sim. Mas bastava que você comprovasse que você tinha lido. Eu trabalhava nessa frente de corrigir essas redações, corrigir esses resumos. Ah, legal. Desenhos. E o que você via de crítica florescendo,
tipo, pessoas que leram... Um dos livros mais lidos era Metamorfose, sabe? E aí eles adoravam, e eles falavam, tipo, é assim que eu me sinto, sabe? Desde que eu entrei aqui, eu me sinto como se eu tivesse virado um bicho e minha família não tá mais comigo. Tipo, eu envergonhei a minha família não olha para mim e vê que eu não tô aqui. Consegue fazer essa ligação, consegue fazer, sabe? A pessoa... O preso que é olhado pela sociedade como só tipo um bicho, um bandido que a gente tem que encarcerar mesmo, também é capaz de fazer reflexões a respeito de leituras que são leituras clássicas. Também, um dos livros que leram foi aquele livro do Stieg Larsson, da menina que queimava livro, sei lá, não lembro exatamente o título. Trilogia Millennium, né? Trilogia Millennium. Eles leram, eles assistiram o filme e eles resumiam o livro. E aí também, e aí lia o Kafka, e aí lia o De Cartas Enquanto Juvenil, e aí lia a Doris Lessing, que ganhou o Nobel. E resumia, e cara, eu vou te falar, eram experiências interessantes você participar dessa leitura do que eles estavam produzindo, da reflexão que eles estavam fazendo. E assim, claro que você consegue ver quando o cara não leu, quando o cara não refletiu, quando o cara tá querendo agradar. Teve lembra do Caninos Brancos, do Jack London? Ele é a história narrada da perspectiva, não lembro se é a primeira pessoa ou se só tá muito perto do... Eu acho que o narrador é o próprio lobinho, que é um cachorro no Alasca, que ele mora com uma matilha, ele é adotado. E aí no final, aquela coisa bem americana, redentora, o cachorro é levado para casa de um juiz, e aí um bandido tenta entrar e o cachorro ataca o bandido, e esse é meio que o arremedo do livro. E aí tinha um cara que ele falou assim, mas ele foi anotado por um juiz muito bom, como o senhor que vai avaliar, né? Puxava o saco, assim, sabe? Era muito bondoso, como são todos os juízes. Essa malandragem. Porra, ele provou que o Somebody Love. Esse foi preso por um castigo. Com certeza era estelionato. Sim, esse era o famoso 171, né? Maravilha. Bom, gente, infelizmente o papo tá muito bom, mas vai chegando a hora da gente encerrar, né? Aquele momento que a galera fica triste, né, Will? Fica triste, né? Esse aqui, ó. Tá errando o efeito da plateia aí, Will? Pô. Ai. Gente, foi um papo muito legal, muito bom. Antes da gente partir para os finalmente aqui, eu só quero colocar aqui mais uma vez, reforçar para vocês. Dia 7 de agosto, quarta-feira, vá se embebedar com o Lucas Verzola, né, lá na Rua Marinho Falcão 58. Vai ter o lançamento, né, do livro dele. Então, vá lá. A partir das 19 horas. Você chega lá, ele falou que ele não vai chegar às 19. Você chega lá, já vai comendo petisquinho, já vai bebendo alguma coisinha. A hora que ele chegar, o negócio começa, né? Então, eu falo que eu não vou fazer 19, mas eu vou ficar ansioso. Eu vou estar lá às 5h30 já começando os trabalhos. Maravilha. Lembrar para vocês também, rapidamente, que continua a venda lá no site do Mercado Livre, a coletânea do Pod Letras de 2023. A essa altura do campeonato de 2024 também já está lá. O link está na descrição desse vídeo. Só clicar, você vai para a lojinha. Lembrando, né, a gente falou aqui da curadoria, das coletâneas e tudo. Lembrando que essa é uma publicação tradicional. Os autores não pagam nada nem para participar, nem para publicar, para imprimir. Não são obrigados a comprar, não são obrigados a vender. A gente paga os 10% de preço de capa para eles. Então, assim, é realmente um negócio que a gente fez para divulgar a galera, para realmente procurar fazer um trabalho diferenciado, bacana. Então adquira lá a coletânea, tá? Você que está numa plataforma de áudio, você pode entrar no site do Mercado Livre depois, digitar Pod Letras no campo de busca, você vai encontrar bem facilmente lá, tá? Eu garanto para vocês que é como o Will falou, né? Quando a gente fala assim, não, são ótimos autores, ótimos textos, todo mundo fala a mesma coisa, né? Mas eu garanto para vocês que a gente fez um trabalho muito legal pensando em vocês, né? Que a gente valoriza. O valor dos livros é um valor quase que simbólico, né? Tá R$39,90, então assim, tá quase dado. Vai lá e adquira o seu. Então eu queria finalizar agradecendo
a todo mundo que assistiu aí, que ainda vai assistir. Hoje nós não estamos ao vivo, então a gente não teve aquela interação, mas agradeço muito a quem está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com a galera, tá? É muito importante mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante para que ele entregue para cada vez mais pessoas, certo? Agradecer, obviamente, e principalmente ao Lucas Verzola por estar aqui conosco hoje. Acordamos ele quase de madrugada, num fim de semana, para gravar esse episódio, né? Então, agradecer muito por ele estar aqui conosco. Foi um papo assim, muito bacana, muito legal, realmente bem agradável. E eu me despeço de vocês. Toco a bola para o Will e ele vai se despedir. Depois toca a bola para o Lucas fazer um encerramento desse episódio de hoje, Will. É isso aí. Também agradeço bastante o Lucas ter estado com a gente aqui. Foi muito bom, passou super rápido. E convido todo mundo, toda terça e toda quinta, às 8 da noite, tem episódio inédito aqui. Aqui no YouTube você pode assinar aqui as notificações, ativar para toda vez que sair o episódio novo você ser avisado, né? Para que o YouTube lembre que ele precisa entregar para as pessoas o conteúdo aqui, né? Além de você, claro, se inscrever e seguir a gente em todas as redes sociais, @podletras, segue lá, principalmente no Instagram, porque lá a gente publica as agendas do mês, da semana, do dia, você fica sabendo quem estará aqui, também é muito interessante, tá bom? Então, dito isso, as palavras finais do episódio de hoje fica com o nosso convidado, o Lucas Verzola. Também, nesse momento de agradecimento, obrigado, César, obrigado, Will, foi ótimo papo, vocês estavam preparados para conversar comigo sobre temas que eu gosto muito e foi excelente poder ter interlocutores tão qualificados como vocês. Muito sucesso para o Pod Letras. Venham tomar uma cerveja comigo, se não no dia 7 de agosto na Ria Livraria, em alguma oportunidade. A gente tem muito para continuar trocando. E é isso. Obrigado para todo mundo que está assistindo. Boa tarde, bom dia, boa noite. É isso aí, galera. Isso aí. Então, até a próxima. Valeu. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.